Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 410, vamos para o segundo áudio do livro de Gálatas. Bom, como eu falei no primeiro áudio sobre Gálatas, Paulo estava ali exortando as pessoas que estavam acreditando num evangelho adicionado, num evangelho que não era o evangelho simples, não era o evangelho puro. E ele continua aqui com essas exortações e dando um testemunho dele também. Versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Bom, vamos pegar essa primeira frase, esse primeiro versículo, e entender que, infelizmente, muitas pessoas hoje, elas temem mais a opinião dos homens, das pessoas, do que a opinião de Deus. Elas procuram agradar aos homens e esquecem daquilo que vai agradar a Deus. E Paulo está falando aqui, para com essa necessidade de agradar a homens, para essa vontade de buscar o favor dos homens e vai agradar a Deus, vai buscar o favor de Deus. Amém? O quanto eu e você temos nos preocupado em agradar aos homens. E o quanto verdadeiramente temos nos preocupado em agradar a Deus. Fica aqui a reflexão. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha, Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, versículo 15, se não me engano, ele fala que Jesus apareceu a Cefas, apareceu aos discípulos, apareceu a 500 de uma vez, depois apareceu a todos os outros apóstolos, depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, e apareceu a Paulo. Então, Paulo teve esse privilégio de receber diretamente de Jesus a revelação da palavra de Deus. Lógico, Ananias também foi usado, ele foi batizado no Espírito Santo ali, quando ele ficou cego, jejuou por 3 dias e 3 noites, chegou na casa de Ananias lá em Damasco, e foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ele preciosidades em relação a Jesus, ok? Aquele que perseguia a igreja, zeloso na perseguição, se entregou totalmente a Jesus e conheceu verdadeiramente a Jesus. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo, antes, quando ele tinha o nome de Saulo, antes, ele perseguia a igreja. O primeiro mártir cristão, Estevão, morreu aos pés de Paulo, apedrejado aos pés de Paulo. Então ele tinha esse zelo na perseguição da igreja, da seita, que eles chamavam de seita, o caminho. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, ele está se referindo a Israel, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele foi ensinado com um grande professor da época chamado Gamaliel. Ele provavelmente era de uma família rica e ele era mais estudioso e tinha mais conhecimento do que as pessoas da idade dele. É isso que ele está falando aqui. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, está falando de Deus, e está também fazendo uma referência aqui ao livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que fala também a mesma coisa, né? Aquele que me separou antes de eu nascer, que me conhece antes do ventre da minha mãe, e me chamou, né, pela sua graça, falando de Deus, aprove, ou seja, teve prazer em revelar seu Filho em mim, revelar Jesus na vida de Paulo, para que eu o pregasse entre os gentios. Já falei que gentios, todos aqueles que não eram os judeus. Pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele deixou o Espírito Santo guiá-lo. Não precisou consultar pessoas, não se deteve, não consultou carne e sangue, ele foi fazer o que era para ser feito, através do Espírito Santo que o guiou. Assim como o Espírito Santo guiou a Jesus também, o Espírito Santo guiou a Paulo. Versículo 18. Decorridos 3 anos, ele ficou 3 anos ali naquela região de Damasco. 3 anos se preparando. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Não o Tiago, um dos apóstolos, Tiago, o irmão de Jesus, que inclusive escreveu a carta que tem o nome dele, Tiago, que é irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu faço um parênteses aqui para declarar aqui, para trazer a força de um testemunho. Olha só, o testemunho de Paulo era tão forte, porque ele mudou da água para o vinho, ele teve uma mudança de 180 graus na vida dele. Ele verdadeiramente se converteu aos caminhos de Deus. Ele ia contra, sem saber, achando que estava fazendo algo correto, achando que estava sendo zeloso nas tradições. Por isso, precisamos estar muito atentos à questão das tradições. Não deixemos que as tradições, que as doutrinas sejam maiores do que Deus na nossa vida. Olha o que Paulo fazia antes. E olha a bênção que foi Paulo quando ele teve realmente um relacionamento com Jesus. É isso que Deus quer. Um relacionamento com Ele, com Jesus e com o Espírito Santo. Só isso. Ele não quer que a gente seja um doutrinador. Ele não quer que a gente seja uma pessoa religiosa. Não. Ele quer que nós sejamos pessoas que tenham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E através desse relacionamento, a nossa vida muda. As pessoas percebem isso. E isso é um testemunho poderoso.
como a vida de Paulo foi um testemunho poderoso. Fechando aqui o capítulo 1 de Gálatas, versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito, por causa do testemunho da transformação de Paulo. Amém? Então, que eu e você também possamos glorificar a Deus com a transformação nas nossas vidas. Amém? Então, um beijo no coração e até o próximo dia com o capítulo 2 de Gálatas.